noite para o pessoal do YouTube, boa noite também para o pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. E a gente segue aqui com mais uma partilha, com mais um encontro. A gente tem uma prática nesses encontros de quinta-noite, que é trazer sempre um convite de reflexão, inspirados em um trabalho que chama Patchwork. Patchwork é um nome que foi dado a um trabalho que começou nos Estados Unidos com uma mulher chamada Eva Pierrakos. Ela trouxe então algumas palestras inspiradas espiritualmente, e essas palestras foram formando todo um movimento em torno de um profundo trabalho de autoconhecimento. Essa hoje é a nossa religião, o autoconhecimento. Eu dou boas-vindas a todas as pessoas de todas as religiões e acho que cada uma delas tem a sua beleza, mas hoje eu estou muito convencido que se tem algo, e talvez a única coisa que eu possa generalizar em todos os caminhos, é que nós só vamos ter progresso se a gente se conhecer melhor. Não importa o quanto você saiba a respeito do Evangelho, a respeito do Bhagavad Gita, a respeito das palestras do Patchwork, a respeito de psicologia, não importa. Se isso não for utilizado para você se conhecer melhor, para você ter consigo mesmo uma relação melhor, isso não vai ter, de fato, um poder transformador. Então, a gente só pode se relacionar melhor com o que a gente conhece. Sem conhecer, nós vamos estar sendo levados por forças ocultas, levados por dificuldades que nós não temos consciência. Então, esse hoje é o nosso maior desafio, a gente entender a importância do autoconhecimento e como que nós abrimos espaço na nossa vida para eles. Existem várias escolas de autoconhecimento, várias correntes de psicologia diferentes, trazendo formas, abordagens, e cada pessoa vai se identificando mais ou menos com uma dessas abordagens. E eu sou psicólogo de formação, conheci vários caminhos, e desses caminhos que eu conheci, eu elegi duas estradas fundamentais. Uma dentro da psicologia humanista, que foi a focalização, a psicoterapia experiencial, de Eugene Gendlin, e dentro do caminho espiritual, eu encontrei o Patchwork, que é um caminho que tem muita psicologia e que nos ajuda a unir de uma forma maravilhosa a perspectiva de um desenvolvimento espiritual a partir desse trabalho, dessa decisão em nos conhecermos. Então, cada uma dessas palestras do Patchwork, ela vai trazer um convite diferente para a gente se ver. E aqui, nessa palestra de hoje, o número dela é 255. E ela vai falar da consciência individual e da consciência de grupo. E às vezes é uma reflexão interessante de que a gente caminha, a humanidade caminha nessas duas vias. Ele vai falar um pouco disso nessa palestra. Ora, nós caminhamos pelo fruto de um desenvolvimento mais individual, e ora esse trabalho vem como uma força de grupo que nos arrasta para novos passos. Cada passo que a gente dá individualmente no nosso trabalho interior, ele vai colaborar para que a gente possa estar levando para os grupos que a gente tiver inseridos uma qualidade diferente de olhar, de vibração, de relacionamento. Então, e assim como quando a gente está em um grupo que tem essa força já ativada de qualidade de relacionamento, de consciência expandida, isso vai nos arrastando. Se a gente olhar nos movimentos sociais que vão acontecendo ao longo do tempo,
quem já viveu mais, observou mais esses movimentos, de tempos em tempos nós temos algumas ondas que chegam. Né? Algumas pessoas aqui viram chegar, por exemplo, a onda do feminismo. Ela chegou trazendo uma nova consciência. E quando ela chega trazendo uma nova consciência, ela chega também trazendo resistência. Porque tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo cria tensão. Porque nos movimenta em relação àquilo que a gente já tem como certo, como seguro, como estabelecido, como controlável, ou pelo menos com a sensação de estar seguros, de estarmos controláveis. Então, quando chega essa onda, ela chega como uma nova consciência, como um novo chamado. E junto com ele, além das resistências, nós vamos ver também movimentos extremistas em torno dessa necessidade, o que acaba também trazendo aí um comprometimento na mensagem mais essencial dessa onda necessária para promover um equilíbrio social. A sociedade se tornou... Oi? Tá sem som? Obrigado. Vou tentar ajustar aqui o som do YouTube, vamos ver se eu vou conseguir. Estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo ajustar o som do YouTube. Então, quem estiver no YouTube sem som, eu não sei falar Libras, volta para o Instagram e a gente se vê lá. Infelizmente. Beleza, então eu estou aqui desativando a transmissão do YouTube e a gente fica aqui no Instagram, somente som. Beleza. Então ele vai dizendo que todos esses movimentos, eles estão a serviço de uma ampliação de consciência, de uma transformação na nossa consciência. Mesmo que a gente não tenha consciência desse caminho, mesmo que a gente resista a ele, tem um impulso que nos move. É uma mensagem de esperança que sempre chega na voz do guia, do Petwork, que vem trazer para nós, olha, por mais que vocês possam olhar para a realidade e ver o quanto nós ainda estamos distante de uma convivência harmônica e respeitosa, nós estamos realmente muito distantes disso e a gente vê, e o pior é que noticia-se com ênfase aquilo que é pior, mas está acontecendo, né? Um movimento paralelo a todas essas dificuldades, contradições e atitudes tão inconscientes, às vezes selvagens, que a gente ainda vê por aí, um movimento de despertar. E hoje eu estava conversando com o pessoal, eu realmente acredito que nós estamos no momento mais abençoado que a humanidade já viveu. Nós nunca tivemos tantos recursos à nossa disposição para a nossa transformação interior. Nunca. Isso, para mim, é algo
é maravilhoso, é algo que traz um valor para o nosso tempo que eu não sei quem está aproveitando isso. Mas se a gente olhar para os nossos pais, para os nossos avós, e perguntar como será que eles lidavam com os conflitos que eles tinham? Quais os tipos de recurso que existiam na época para poder trazer alívio e compreensão? Muito pouco. A psicologia tem só 200 aninhos. Perto da humanidade, ela é um bebê de fralda ainda. E 200 aninhos ela tem como criação, fora o tempo que demorou para chegar, que ainda está chegando. Para muitas pessoas ainda é um preconceito, para muitas pessoas ainda há tantas resistências, mas a gente não pode negar o quanto tem aberto, o quanto tem sido cada vez mais natural, né? A gente ter um espaço terapêutico do mesmo jeito que a gente tem um espaço para trabalhar a atividade física no nosso corpo. Isso tudo é muito recente e hoje nós temos tantas possibilidades de ajuda, tantos recursos disponíveis, tantas linhas terapêuticas, tantas possibilidades de transformação de uma forma acessível. Porque antigamente também existiam muitas coisas bonitas, mas às vezes elas ainda ficavam muito reservadas a lugares, né, de poucos iniciados, de pouco acesso. Hoje, com a internet, né, basta um clique e nós temos acesso a materiais incríveis que estão sempre nos instruindo, nos trazendo caminhos para falar só de uma possibilidade. Se eu fosse falar de tantas e tantas linhas terapêuticas que já estão presentes e que estão surgindo o tempo todo, é um momento muito rico. Então, eu vejo como um momento muito sensível, onde o guia fala disso nessa palestra. Existe uma nova onda, um novo impulso, e esse impulso ele vai estimulando em nós novas possibilidades. Algumas pessoas que resistem a essa possibilidade de abertura, de transformação, de crescimento, essa resistência faz com que a gente viva, então, um momento muito mais difícil do que quem se abre para aproveitar essa onda que tem chegado, dizendo, pessoal, tem um caminho aberto. Hoje está sendo possível a gente ter acesso à nossa intimidade, à compreensão dos nossos conflitos de um jeito que antes não era possível. Então, é um tempo muito favorável a essa transformação interior. Eu vou trazer algumas frases aqui dessa palestra e a gente vai comentando juntos. Para que a sociedade mude, não dá para ficar esperando que cheguem novos políticos para poder melhorar. É uma ilusão a gente depositar neles a responsabilidade por uma transformação de uma nação, de uma cidade. Eles são um reflexo das nossas escolhas, das nossas vibrações. Só isso. À medida que as nossas vibrações mudam, nós vamos cada vez mais estar conscientes do que queremos, de quem queremos para nos representar. Então, a grande massa ainda vive num estado de muita inconsciência. E existem lideranças que estão num estado ainda de muita perversidade e manipulação, que interessa muito a eles manter essa grande massa manipulável. E assim, massa de manobra dá para levar para lá e para cá para que eu continue no domínio. Paralelo a isso, então essa é a grande massa, uma massa inconsciente. Mas cada ser que começa a despertar em meio a essa grande massa, vai criando novos grupos. Isso tem acontecido. Novos grupos, grupos de discussão, grupos de estudo, grupos de reflexões. E nesses grupos vão se estabelecendo cada vez mais novos níveis de consciência. Nada começa de uma hora para outra e se estabelece de uma hora para outra, impondo a grandes nações um novo jeito de pensar. Isso vai surgindo nas bases.
Outro dia eu vi como que foi surgindo a Bossa Nova aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tão interessante, eram encontros de um povo que estava insatisfeito com o regime militar, com um jeito rígido de ver as coisas, e eles foram encontrando então numa praia, eles foram encontrando num pier lá no Rio, eles foram então estabelecendo ali novos contatos, novas formas de consciência, e assim então um novo movimento foi surgindo, de consciências que foram se relacionando em pequenos grupos. E a Bossa Nova ganhou o mundo, e junto com a Bossa Nova é um símbolo de uma nova consciência, de uma expressão, assim como tantos outros símbolos, tantos outros movimentos, eles começam então com pequenos grupos. Esses pequenos grupos são formados de consciências que vão se individualizando. Então, todo esse trabalho de compreensão interior, ele vai criando em nós um tipo de pessoa que nem sempre é bem vista. Pessoas que têm uma originalidade na forma de ser, pessoas que começam a pensar de um jeito diferente, pessoas que começam a questionar aqueles padrões que estão envolvendo nossa forma de viver. Para começar, às vezes, na nossa própria família. A gente aprende na nossa família vários modelos do que é certo, do que é bom, do que tem que ser para ter valor. Isso foi a base de todos nós e a gente pode agradecer e reverenciar. Foi o melhor que os nossos pais tinham para nos apresentar. Mas todos nós, em algum momento, demos um passo para além desses limites. E dar passos para além desses limites significa uma construção de uma individualidade que começa a desenvolver, então, uma identidade que pensa por si só. Uma identidade que questiona algumas coisas, que quer algo diferente, que quer algo novo, que ainda está procurando o seu lugar. Pensa na sua história e na sua vida, em que situações você fez movimentos novos. Movimentos que romperam com uma ideia de certo. Talvez isso tenha sido movido por uma sensação de rebeldia. Se alguém precisar ir no banheiro, é só ir no corredor à primeira esquerda. Tá? Essa rebeldia, ela existe num nível saudável e num nível doentio. No nível saudável, é uma força que precisa de novos ares, de um novo ambiente, de uma nova construção. Algo que esteja mais compatível com a minha necessidade interna. Porque, assim como as religiões, o Guia do Petork nos diz algo que eu acho muito, muito interessante. Ele diz assim que elas são muito importantes, elas nos dão uma base para que a gente possa ter uma iniciação espiritual. Em torno das religiões existem tantas belezas e tantos mistérios que foram trazidos, revelados acerca do desenvolvimento espiritual do homem. São tradições, às vezes, milenares, se a gente falar no hinduísmo, né, o próprio cristianismo, o taoísmo. São muitas eras onde a humanidade ficou debruçada em compreender melhor o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido de viver essas dificuldades? Não pode ser um caos aleatório. Existe um propósito, existe um sentido. Na busca dessas respostas, cada um foi buscando jeitos de responder. E assim também foram formadas pequenas consciências que foram se aumentando, criando grupos. Esses grupos foram crescendo e assim as religiões começaram a se apresentar. Elas também começaram assim, com o despertar de uma ou outra consciência e pequenos grupos que foram ganhando influência, e até então que elas se institucionalizaram. Então elas criaram padrões e limites. Daqui para dentro,
é cristianismo, daqui para fora já não é. Se fizer assim, de acordo com o que Buda falou, nós temos o budismo. Para além disso aqui, aí já não é budismo. Esses limites começaram a definir um jeito de lidar com a vida, um jeito de crer, um sentido. E assim, o que ele fala que eu acho muito interessante aqui, pode ser que num primeiro momento algumas dessas representações, instituições religiosas nos chame e nos leve a apreender essas noções iniciais, alguns olhares desse caminho. Mas ele diz algo, vai chegar um momento que se a gente estiver continuando a se aprofundar em nós mesmos, se a gente estiver continuando a viver essa verdade interior, vai chegar um momento que a gente não vai caber nessas caixas. E aí eu posso até continuar honrando essas bases, mas não me fechar a elas. Porque se eu estiver ouvindo as vozes que vêm de dentro, talvez elas vão pedir outras coisas. Outras coisas que essas caixas, essas instituições não têm para me oferecer. Então, será que eu posso ter liberdade de transitar? Ou isso vai definir que a partir de agora, então, eu não sou mais budista? Porque eu, apesar de gostar de algumas coisas aqui, nem tudo me apetece e eu tenho uma inclinação a viver outras coisas que não fazem parte desse contexto. Nós estamos falando de uma abertura de consciência. Quando a gente vai para um olhar mais profundo acerca de nós mesmos, o que a gente vai encontrando cada vez mais é menos rigidez. São menos certezas e mais possibilidades e mais abertura. Sabe? Aquilo que a gente tinha certeza que era o certo, em alguns momentos começa a ser questionado. Vocês já viveram isso? Esses questionamentos, eles fazem parte de uma expansão da consciência. E eles podem ser feitos de uma forma saudável, como a rebeldia, que diz, e para além disso, o que tem, quero ver. Ou pode ser feito de uma forma doentia, que são questionamentos destrutivos e uma rebeldia destrutiva que passa a partir daí a invalidar tudo que veio antes, só porque eu não estou me sentindo atendido agora. Então, eu não sei se tem algo na sua história, no seu jeito de caminhar, que atenda plenamente às suas necessidades. Mas hoje o que eu tenho visto é chegando pessoas que estão cada vez mais apresentando uma necessidade de afirmar uma abertura, né? uma flexibilidade para poder transitar. Não só em relação às religiões, como eu dei um exemplo aqui, mas se a gente olhar em relação à sexualidade, é inegável o que está acontecendo. Por mais que exista uma força conservadora tentando frear e dizer isso não pode acontecer, a ideia de família vai acabar. Não vai acabar. Ela vai se manter de outras formas. Ela está pedindo por flexibilidade, ela tem um impulso dizendo nós queremos apresentar ao mundo outras formas de viver a sexualidade. Há um tempo atrás eram substâncias que alteravam a consciência. Teve um movimento muito forte nos anos 60 em torno dessas necessidades, desse pedido de permissão para viver visões alternativas, né? Caminhos alternativos, olhares alternativos. Hoje, pode ir direto, por favor? Alguém pode ajudá-la, por favor? Obrigado. De forma que hoje a sexualidade é um símbolo dessa transformação que a gente está vendo na sociedade. É muito forte. Para algumas pessoas chega a ser agressivo, difícil de compreender, de lidar, de trazer respeito. Mas para outras pessoas que estão acompanhando esse movimento, vai aprendendo a dar lugar para o novo. O novo sempre vem.
dizer, né? É Belchior que fala isso, né? O Beto Guedes, eu tenho dúvida. Belchior, obrigado. O novo sempre vem. Agora, nós sofremos porque nós resistimos ao novo. Resistimos ao novo. Cada resistência ao novo cria sofrimento na nossa vida. Seja o novo que vem de fora, ou seja o novo que às vezes vem dentro. Talvez vocês também já possam ter experimentado isso. Em determinado momento, amigos que a gente tinha como porto, apoio e conexão passam a não mais representar as nossas necessidades. E a gente vai se desconectando. Às vezes a gente até tenta, insiste, mas não tem mais liga. Por quê? Algo mudou. Às vezes, coisas que a gente fazia, atitudes, hábitos, alimentos, que a gente tinha como certo, que tinha gosto por repetir, de repente começa a perder o sentido. É um novo que vem trazendo agora de dentro um convite para uma nova era. Então a gente vai passando por várias eras aqui dentro de nós. E essas eras, elas vão, ele diz assim, quem gosta da astrologia, eu não conheço de astrologia, mas de vez em quando tem um trânsito de planetas lá e agora libera. Você gosta? Beleza. Então você... Sou astrólogo. Você é astrólogo? Temos um astrólogo aqui. Então você vai poder falar muito melhor do que eu. Como que ali a astrologia ela vai mapeando eras, né? A cada momento da circulação dos planetas, das estrelas, né? Existe toda uma ciência, um olhar que conta com a influência de energias que estão muito além da nossa capacidade de controle. Então, quando a gente entra numa era de aquário, nós estamos falando de uma ênfase energética que está chegando para o planeta. Quando a gente entra numa nova era, nós estamos agora em qual? Seria a transição de peixes para aquário, né? Transição de peixes ainda para a era de aquário. Beleza. É uma ideia de que a era de aquário já chegou, mas como são períodos muito longos, não dá para saber exatamente quando que começa, quando termina. Legal. Mas, no geral, tem 3 ciclos de gerações que passam, um de 7, um de 13 e outro de 20, que vão sempre trazendo novas ideias, novas visões. E nós acabamos de entrar em um de 25 agora, que é a entrada de Plutão em Aquário, que está sendo colocado como mais um símbolo que afirma essa entrada da era de Aquário, né? Muito legal. Como é que você chama? Marco. Bem-vindo, Marco. Então, Obrigado. Nós tivemos aqui uma visão muito mais apropriada para falar desse movimento energético que é simbolizado aí pelos astros, né? Pelas estrelas, pelos signos. Isso vem acontecendo de tempos em tempos. E cada movimento desses, novas visões vão chegando. E quando isso chega, vai acontecendo em nós uma abertura para experimentar coisas que antes pareciam ser inacessíveis, proibidas. Começa a ter essa abertura. Quando a gente resiste a esses impulsos, começa um sofrimento. E esse sofrimento é para punir a gente? Não. Esse sofrimento é a forma com que a vida tem de estar nos chamando a atenção para bloqueios de um fluxo natural que precisa seguir em frente. A vida está sempre avançando, sempre avançando. Toda vez que a gente trava esse processo, nós vamos experimentar um tipo de desconforto.
E esse desconforto, quando ele chega, é a forma que o nosso corpo, quando eu falo desconforto, ele só pode ser sentido em um lugar, no corpo. E é por isso que eu amo a focalização, que é essa visão que chegou também da psicologia e que vem para mim como uma nova era para a psicologia, que a gente tem aí colaborado para divulgar esse caminho, porque para mim é claramente uma nova era na forma terapêutica da gente lidar com o outro e na forma da gente se escutar. Nessa nova era, nessa perspectiva, o corpo, ele é o palco dos nossos sentimentos, das nossas experiências, e a relação com o corpo cria um nível de honestidade muito maior a respeito da consciência das nossas experiências. Que até então a gente pode criar muita ilusão a respeito do que a gente está sentindo, interpretar de formas muito equivocadas aquilo que eu estou sentindo, mas o corpo está ali. Quando eu sinto um desconforto, o corpo não mente. Ele está sendo muito honesto em dizer: algo aqui não está legal. Aí a questão é: eu quero ver? Eu quero escutar? Ou eu vou continuar fingindo que isso não está acontecendo e para manter as coisas exatamente como estão? Isso acontece nos relacionamentos. Quem fez uma aventura das mais assim intensas nessa vida, a aventura do casamento. Alguém já se aventurou a isso, gente? É uma coisa muito estranha. Uma pessoa diferente encontra com outra diferente, de duas famílias diferentes, e elas decidem morar juntas. E ainda dormir numa mesma cama, num mesmo quarto. E uma convivência ali acontece durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Não são as mesmas pessoas que se conheceram. Elas mudaram. E como que a gente atualiza essas mudanças nos relacionamentos? Em algum momento, pode ser que uma pessoa que encontra a outra em um primeiro momento movidos pelo eros, pela aquela paixão inicial que cria exatamente uma função de criar um grude para ver se estabelece um vínculo, e desse vínculo talvez cria-se uma família ou não, mas desse vínculo cria-se uma cumplicidade, um compromisso, compram uma casa juntas, alugam uma casa juntas, moram juntos. Hoje estão vivendo também, chegando cada vez mais, novos formatos de casamento, incríveis, diferentes. Quer dizer que não tem que dormir mais na mesma cama? Não! Olha, não sabia. Pode! Eu atendi uma cliente feliz outro dia, muito feliz. Ela falou: Mateus, eu estou tão feliz. É assim, eu estou com uma pessoa, a gente está junto, mas cada um tem sua casa. Pode. E a gente encontra, é maravilhoso, e a gente fica, às vezes fica junto, dorme um na casa do outro um dia, depois, tchau. Olha! Gente, é diferente, é uma nova forma que dá um novo tipo de conexão, que com mais liberdade, com mais autonomia. É esse o movimento que está começando a ser reivindicado agora. Esse modelo de casamento não tinha muita flexibilidade, muita autonomia. Eram modelos, às vezes, muito fechados, onde se criava ali um jeito de viver, um padrão para viver, e, de repente, muitos solteiros brincam com isso, que na hora de casar, né, vai lá levar o marido, vai lá levar o noivo ou a noiva para a prisão, né? A vida dele vai acabar, então nós vamos despedir, a despedida de solteiro, porque a vida dele vai acabar. Nessa ideia, nós temos então duas almas que se unem e de repente, ao longo desse tempo, outras tendências vão surgindo em torno do homem, outras tendências vão surgindo em torno da mulher. Se tem filhos, então, aí vão surgindo outras tendências, porque começa a nascer uma nova entidade. O pai, a mãe. Algumas mulheres, então, viram mãe.
e não sabem desvirar mais. Não é tão comum, mas tem homens também que viram pais e a partir dali também não sabem mais voltar para um lugar de um masculino saudável, de um feminino saudável. Algo se perde, o desgaste, a rotina, e interesses novos, que quando a gente casou tínhamos 20 e poucos, e agora temos 40 e poucos. São 20 anos. 20 anos onde um vai para um lado e às vezes não é o interesse do outro ir para o mesmo lado. Então ele fica, e algumas pessoas vão se desenvolvendo em uma determinada instância, outras desenvolvendo em outras, e será que ainda há pontos de conexão? Ou as conexões se prevalecem por causa de um ritual a ser repetido dentro de uma instituição? Assim como religiões onde eu já não sinto mais Deus, Cristo, nada, mas eu vou e faço o que tem que ser feito, porque aquilo eu aprendi que tem que ser assim. Todo dia é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E assim nós vamos robotizando também os relacionamentos, robotizando a espiritualidade, robotizando a vida. Quando a gente não dá espaço para poder desenvolver o novo, o diferente, para que a gente possa ter espaço de liberdade, onde nós vamos construindo caminhos para atender a necessidade de cada um, de cada um. São novas propostas, são novos desafios para essa instituição chamada família, chamada casamento. Então, quanto maior a nossa capacidade de individuação, ou seja, de atender às nossas necessidades internas, de escutar nossa voz interior, melhor será a nossa integração aonde a gente estiver. Se eu estou insatisfeito na minha necessidade, se eu estou insatisfeito na minha forma de viver, aonde eu estiver, eu vou levar problema. Eu vou levar problema para a minha família, para o meu relacionamento, para os meus grupos, aonde eu estiver. Se eu estiver insatisfeito, eu vou correr o risco de projetar no outro a ilusão de que ele tenha que me atender, de que ele tenha que me dar autorização para me sair, autorização para me viver coisas diferentes, que ele tenha que validar as minhas necessidades para que então elas tenham valor. Vejam quantas condições a gente pode ir criando para manter por trás disso uma dependência, de ficar no mesmo lugar. Porque se eu movo uma peça, movo para um caminho diferente, o tabuleiro inteiro vai se mover. É sistêmico. Né? A nossa realidade ela é sistêmica. A terapia sistêmica não necessariamente é uma intervenção em toda a família, mas é um olhar para o todo. Se uma peça do sistema se move e se transforma, é impossível que o sistema seja o mesmo. Ele vai ser afetado com a mudança de cada um. Move tudo. Então aqui, quanto mais a pessoa desenvolver nela essa escuta interna e essa capacidade de atender sua necessidade, mais satisfeita ela vai estar e melhor ela vai se integrar aonde ela estiver. Então aqui, o guia vai falar nessa palestra que existem 2 movimentos super importantes. Um deles é a gente ir descobrindo e escutando essas necessidades internas, para que a gente possa ser uma pessoa melhor nos grupos que a gente tiver. E outro movimento é justamente a nossa forma de lidar com os grupos que a gente está inserido, de desenvolver cada vez mais uma atitude colaboradora, de entender que seja onde for, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, na sua religião, na comunidade que você tiver inserido, de estar ali levando na sua postura colaboração.
onde eu posso oferecer o meu melhor para o desenvolvimento daquelas pessoas que eu estou me relacionando. E, ao mesmo tempo, saber que nós não estamos nesses grupos à toa. Que cada grupo que a gente está inserido, cada família, cada relação, cada trabalho, cada sistema que a gente está inserido, nós temos algo a aprender ali. Você tem algo a aprender no grupo que você está inserido. Você tem algo a dar e a receber. Com essa consciência, nossa convivência ali passa a ser mais saudável. Então, o homem moderno, ele hoje está como uma pequena engrenagem de uma grande máquina, despersonalizado. São palavras do guia. Essa despersonalização, esse jeito mecânico de viver, são pessoas que desistiram de questionar. Desistiram de se escutar e apenas cumprem um protocolo do que ele aprendeu que é viver aqui, ali, assim, assado. Quanto mais a gente vive nesse modo mecanizado, automático, menos nós vamos ter a capacidade de estar aqui despertando para atender as nossas verdadeiras necessidades. Quanto mais inconscientes a gente tiver das nossas necessidades, mais nós vamos projetar no mundo essa ilusão de que o outro tem que me atender, que o outro tem que me dar. Então, essa consciência de massa, que todos nós estamos de alguma forma envolvidos. Talvez vocês pensem, meu vizinho está bem assim. Eu tenho um amigo que é bem isso, ela acha que é tudo ali daquele padrão. E a gente não se vê que nós também, todos nós, de alguma forma, em alguns aspectos, a gente também tomou por verdade, por certeza, massificou alguns comportamentos, generalizamos algumas formas de relacionamento. E cada vez que essa consciência de massa ela é vivida, ela elimina o indivíduo. Ela elimina o que a gente tem de mais original, que é construir o meu jeito de ser mulher. O que é ser mulher? O que é ser esposa? O que é ser homem? O que é ser marido? O que é ser mãe? O que é ser pai? O que é ser filhos? Talvez você tenha recebido um padrão. Mesmo que ninguém tenha te dado uma cartilha e te dito, olha, tem que ser assim, tá? Basta você ter visto seu pai. Basta você ter visto a sua mãe. Que ali começa ou uma identificação, ou uma rebeldia que vai dizer assim, eu vou ser totalmente diferente disso, que é outra prisão também. Que eu não posso ser aquilo que eu criei a versão. Mas esses modelos, então, de alguma forma, regem, influenciam, limitam e criam para nós um cenário. Esse cenário, em algum momento, pode ser que ele não seja mais satisfatório. E a gente não entende esse desconforto, não entende que isso é um pedido para que o novo chegue. E esse, então, é o convite que ele nos questiona. Você se sente dependente das estruturas que você vive hoje? Você se sente insatisfeito nas estruturas que você vive hoje? Quando eu digo estruturas, eu estou dizendo relacionamento, trabalho, família, religiões. Se você se sente dependente disso para se sentir seguro, é hora de se questionar. Talvez esteja faltando mais liberdade e autonomia para construir a sua segurança interior. Então são questionamentos que ele vai fazendo, não é para destruir, é para construir novas formas de estar junto.
né? De encontrar e assumir o meu jeito de ser mulher, o meu jeito de ser mãe. Fora, às vezes, de um padrão. Quantas mulheres eu já vi morrendo de culpa, porque o que elas têm de mais natural e espontâneo não está de acordo com um padrão do que disseram ter, que isso é ser uma boa mãe. Então, nós estamos vivendo um momento onde esses padrões estão sendo questionados. Não é para um caos, gente. É para uma mudança. Mas essa mudança, num primeiro momento, é vista como caótica, porque a gente ainda não sabe para onde vai dar, não temos clara a perspectiva de que isso vai levar ali. Não, a gente não está vendo. Nós só estamos vendo estruturas sendo abaladas, questionadas. E isso, nessa visão, é maravilhoso, porque é o novo chegando, o novo chegando. E se a gente não resistir, e às vezes isso acontece conosco, conflitos que a gente fica, de agora não estar querendo mais aquilo que a gente sempre quis, de não estar mais se sentindo à vontade com aquelas pessoas que eu sempre tive. Isso tudo pode ser vivido como um terror. Mas às vezes, isso não quer dizer que eu não quero mais, que eu não tenho mais. Quer dizer só que eu preciso rever as formas, que eu preciso encontrar novos caminhos de atender às minhas necessidades que eu não estava vendo e que agora eu posso ver. Então ele diz: vocês têm necessidade de ficar só? Porque viver momentos de solidão é saúde. Mas há um radicalismo que diz de alguém que fala: eu não quero ver ninguém. Ele se perdeu nisso. Outro extremo. Não quero conviver e se fecha. Isso não é saudável. Mas ter espaços de solidão na sua vida é uma dessas necessidades internas que, se não for atendida, nós vamos falar: eu estou exausto. Não sei porquê. É porque não existe um tempo que a gente possa ficar conosco, para escutar, para não fazer nada, apenas para ficar ou para fazer o que eu quiser. Tem algo que vocês gostariam de fazer, mas acham que não podem? Que acham que não é possível? Ou que não se sentem capazes? São questões que ele vai trazendo. Ou você fica esperando que alguém faça por você, que alguém abra para você, que alguém te dê esses espaços. Você não está querendo ficar um pouco sozinha? Não, ninguém vai te perguntar isso. Eu vou ter que assumir a minha necessidade, caso seja essa. Talvez para outras que já ficou muito reclusa, a necessidade pode ser criar mais interação, participar de mais grupos, se envolver mais, porque eu estou fechada numa vida que, puxa, limita quem eu sou. Não é só o que eu apresento na relação com essas pessoas. Tem um monte de aspectos em mim que só vai se apresentar, às vezes, com pessoas diferentes. Enfim, tantas possibilidades. E aqui eu encerro essa partilha, que é uma reflexão, um convite para a gente se ver. Convido vocês a fecharem os olhos por mais um momento e perceber o que nessas palavras mais possa ter tido efeito, o que nessas palavras possa ter movido em você. Perceba seu corpo e veja se foi confortável ou desconfortável ouvir isso. Se foi confortável, seu corpo agora deve estar leve e relaxado. E se foi desconfortável, talvez você perceba uma tensão. Talvez uma palavra que eu tenha dito ou algo que tenha remetido a uma dificuldade
da sua história. E talvez você possa dar um lugar para isso agora também. Reconhecendo apenas, sem julgar, sem querer mudar, apenas reconhecendo no seu corpo que tem algo que pode se tensionar com essa possibilidade de me abrir para o novo. Mas seja o que for, a cada respiração eu acolho e estimulo mais uma vez essa postura interior de querer conhecer aquilo em mim que pede atenção através do meu corpo, através das sensações corporais. Eu quero ouvir, eu quero ver. E quando a gente se abre nessa decisão de querer ouvir, de querer ver, o que acontece é que a vida também começa a se abrir para nós, com novos insights, novos sonhos, novas perspectivas que antes não estavam acessíveis só por um motivo. Eu não queria ver. Quando eu digo sim, a vida também começa a se abrir. Eu desejo uma boa noite, um bom descanso e bons sonhos. Observem seus sonhos. Eles podem ser pistas maravilhosas para esse novo que vem se revelando. E talvez percebam também como vocês ainda resistem a esse novo. Boa noite. Obrigado, pessoal aqui do Instagram. Obrigado a vocês.